Sejam bem-vindos ao canal Magia Cigana Terapias Holísticas. Meu nome é Edilene Lima, eu sou terapeuta holística e vou conduzi-los a mais uma carta do tarô chamada O Enforcado. Vamos continuar aos nossos estudos sobre os arcanos maiores. Então, nós vamos falar dessa carta. Eu coloquei uma imagem de um tarô, que ele não é o tarô de Rider-Waite, e eu coloquei de propósito, porque eu queria que vocês observassem algumas características desta lâmina. Então, nós temos aí ao lado a figura de um rapaz de ponta cabeça e preso somente a um pé. Bom, aparentemente, se vocês olharem, ele não está com uma carinha ali de desespero, de sofrimento, nada disso. Observem que, apesar de ser difícil, ele pode se desvencilhar disso que o prende pelo pé. Ele tem que fazer algum tipo de sacrifício ali para poder se livrar. Nada impossível, certo? Então, assim, todas as cartas, elas possuem palavras-chaves que ajudam na leitura, ajudam na compreensão dos significados e das mensagens que uma carta traz. Então, aqui eu coloquei algumas palavras-chaves para que vocês possam compreender melhor esta carta. Então, ela está ligada à estagnação, ao comodismo. Ela também traz o sentido de olhar as coisas de um outro ponto de vista, de um outro ângulo. Ela fala sobre autossacrifício, ela fala sobre mudanças e ela também fala sobre misticismo. Tudo vai depender de qual é a pergunta que está sendo direcionada ao tarô. E é muito fácil a gente fazer a leitura de uma carta. Quando há mais de uma carta numa leitura, nós temos que ter uma visão mais ampla, mais detalhada. E o tarô, ele não dá pra gente respostas prontas. O tarô pede que a gente estude sempre. Não é assim, vou fazer um curso de 2 horas e tá tudo certo, não. O tarô, ele pede que nós estudemos sempre. Vamos falar um pouquinho, assim, de vários sentidos, assim, que poderiam nos trazer. Questões amorosas. Quando sai a carta do enforcado, ela mostra uma situação de estagnação. Ela não mostra um rompimento, mas ela mostra assim aquele relacionamento que já está enfraquecido, que não tem assim muita energia, que os sentimentos já não estão assim num nível elevado. Então mostra ali um relacionamento parado, como a minha avó falava, um relacionamento insosso. Então, assim, esse é um dos significados, né? Uma outra forma de a gente avaliar, por exemplo, uma questão amorosa, é olhando para essa carta e vendo ali que há uma situação de comodismo. Mas nós só podemos falar que existe um comodismo se as outras cartas que estiverem próximas
a essa carta nos dê esse tipo de indício, tá? Bom, por outro lado, nós podemos ver que existem outros significados, outros sentidos. Então, essa carta mostra pra gente que, por exemplo, numa situação, numa questão de trabalho, o consulente, ele pode estar sendo levado a refletir e a olhar as coisas de um outro ponto de vista, né? Muitas vezes ficar de ponta cabeça é sair do seu ponto ali de conforto, da sua zona de conforto e olhar as coisas do ponto de vista do outro, por exemplo, né? Uma outra coisa que a carta pode nos trazer é a questão do autossacrifício. É quando a gente se coloca em situações que são incômodas pra gente. Elas são incômodas, mas a gente não percebe. A situação é ruim, a gente tá ali numa situação que não tá confortável nem um pouco e a gente não consegue enxergar isso. Muitas vezes essa carta aparece quando o consulente acaba fazendo demais ali para os outros, querendo ajudar os outros demais e acaba esquecendo de si, né? É literalmente ser pego pelo pé mesmo. E uma outra definição assim dessa carta seria a mudança. Então, assim, quando nós estamos numa situação que incomoda, que não tá legal, e essa carta ela vem para mostrar, olha, se não tá legal, saia dessa situação, mude, né? Você não precisa ficar nisso, né? Que também casa com a situação de comodismo, né? O comodismo e a mudança estão atrelados, né? Muitas vezes numa situação de comodismo, nós não conseguimos enxergar a hora de mudar, né? E também, às vezes a gente tá numa situação, a gente reclama da situação, mas não faz nada para mudar. Então aí vem o tarô mostrar pra gente, olha, tá na hora de resolver essa situação. E um outro significado dessa carta tem a ver com a parte mística, com a parte espiritual. Nesta carta, nessa lâmina, não mostra tão claramente, né? Em outros tarôs, mostra assim que a cabeça do rapaz aqui da lâmina está envolta em luz. Então essa carta ela mostra que nós podemos ver as coisas de uma outra forma, que existe um outro jeito, que existe um outro caminho, que nós podemos encontrar esse caminho, né, que é o caminho espiritual, que nem sempre é fácil. Porque para atingir, por exemplo, um conhecimento espiritual, nós precisamos muitas vezes olhar para dentro de nós. E olhar para dentro de nós é o seguinte, é reconhecer as nossas sombras. E somente reconhecendo as nossas sombras é que nós vamos encontrar a luz. Muitas vezes o caminho é esse. A gente só consegue visualizar o nosso caminho espiritual depois que a gente se viu pelo lado assim mais sombrio que nós somos. Então existem situações em que as pessoas relatam que somente quando chegaram numa situação bem complicada, que elas dizem assim, eu cheguei no fundo do poço. Então chegar no fundo do poço é quando você só tem uma coisa a fazer, olhar para dentro de você
e reconhecer muitas vezes que precisa de ajuda, reconhecer muitas vezes a presença de Deus, reconhecer que sozinho você não consegue nada. Então, assim, muitas vezes essa carta ela vem para alertar sobre isso, né? Sobre o autoconhecimento, sobre a busca de um caminho espiritual para sair de uma determinada situação. Então, essa é uma carta que muitas pessoas não gostam dela, porque tem gente que fala que ela tem uma conotação de sofrimento, né, de aflição, e na verdade ela tem significados muito profundos, né? E ela pode assim abranger muitas questões, né, de saúde, amorosa, familiar, de trabalho. É uma carta assim bem complexa e é uma carta assim que pede muito estudo também. Então assim, eu sugiro que vocês possam ir atrás de livros, de vídeos, para que vocês possam compreender essa carta. Eu, particularmente, estudo bastante o tarô, porque eu faço atendimentos também, né? E eu tô sempre estudando, e cada vez que eu estudo, eu descubro uma face nova desta lâmina. Então, para vocês verem que o tarô, ele não é um oráculo simples, não é mesmo, mas ele tem, assim, uma magia, um encantamento, ele traz pra gente orientações muito terapêuticas, né? Tira a gente da nossa zona de conforto, porque ele não dá nada de graça pra gente, nada mastigadinho. Ele faz a gente pensar, ele faz a gente refletir. E por isso mesmo eu sou encantada por ele. E é isso. Então por hoje eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta lâmina, dessa carta que eu acho assim fascinante. E nos veremos então no próximo vídeo, falando da nossa próxima carta. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, que assim que possível eu irei respondê-las. Até a nossa próxima carta. Fiquem com Deus. Optcha!